Se diz por aí que quanto mais pesteada foi a mãe, mais forte vem o filho. Será? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Bora lá, Tatuzada, vamos falar agora de imunização, que com certeza é um dos assuntos mais importantes dentre todas as edições de Enem até hoje. Esse assunto é muito recorrente na prova do Enem. Vamos entender então que é super simples, eu fiz uma tabela. Aliás, eu nem gosto muito de tabela para explicar coisas em biologia, mas nesse caso ela se torna uma ferramenta didática, então vamos lá. Imunização, o que é isso? É você se tornar imune perante algo estranho, aquilo que a gente chama de antígeno, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser proteínas tóxicas, pode ser fragmentos desses vírus, bactérias, protozoários ou fungos. Tudo que é estranho ao seu corpo a gente chama de antígeno. No momento que você consegue se equipar para combater esses antígenos, você estará imunizado. E como a gente combate esses antígenos, prof? Através de anticorpos, que são estruturas proteicas capazes de ou sinalizar esses antígenos para que células fagocitárias a destruam, ou até inviabilizar o funcionamento desses antígenos. Anticorpos, de qualquer forma, ajudam a defender o seu corpo. Na verdade, eles são a principal ferramenta de defesa do seu organismo. Agora vamos lá. Agora que você já sabe o que é um antígeno, o que é um anticorpo, entenda que essa imunização ela pode ser passiva ou ativa. E o nome já é muito autodescritivo, muito importante que você entenda isso, porque já caiu várias vezes no Enem. A imunização passiva é aquela em que você não vai produzir os anticorpos de maneira ativa, de maneira real. Você está recebendo anticorpos de alguma forma. Então, imunização passiva, o indivíduo recebe os anticorpos. Como, professor? A gente já vai ver. Nesse tipo de imunização, você não desenvolve a memória imunitária. Como assim, prof? Quando você produz ou quando você é estimulado a produzir os seus anticorpos, isso vai ficar na sua memória imunitária a partir de células específicas chamadas linfócitos B. Isso ajuda no futuro a você combater aquele invasor com mais facilidade caso ele reapareça no seu organismo. Na imunização passiva, como você não produziu os anticorpos, você não vai ficar com memória imunitária, porque você não sabe como produzi-los. Você recebeu os anticorpos prontos e isso tem caráter temporário. Isso quer dizer o quê, professor? Eu recebi os anticorpos, eu combati aquele antígeno, isso não vai ficar na minha memória, eu não vou saber resgatar esses anticorpos quando necessário e vai ter um caráter temporário. Isso quer dizer que se lá no futuro eu tiver uma reinfecção, eu vou ter que ou receber esses anticorpos de novo ou produzir por conta própria. Isso não fica na memória imunitária. E lembre que a imunização passiva tem caráter remediativo. Ele serve como remédio, ele serve como cura e não como uma prevenção. Aí temos, em oposto, a imunização ativa, que é aquela em que você produz os próprios anticorpos. Coloquei aqui para vocês, o indivíduo produz anticorpos, pois entra em contato com antígenos. Então, no momento que o seu organismo tem contato com invasores, com substâncias que são potencialmente nocivas ou estranhas, você dá um jeito de produzir anticorpos. Na primeira vez que você vai fazer isso, nós vamos ter aquela chamada imunização primária. Você teve um contato pela primeira vez com aquele tipo de antígeno. Ela normalmente demora mais, você muitas vezes vai manifestar algum tipo de sintoma, mas isso vai ficar na memória imunitária. Quando o antígeno vier pela segunda vez, você rapidamente consegue resgatar a produção de anticorpos e você rapidamente também elimina os antígenos, o que faz com que você não tenha sintomas e às vezes nem perceba a presença da doença. Isso é importante de você lembrar. Tem gente que fala assim, a catapora só pega uma vez na vida. Negativo, você pode pegar 1000 vezes a catapora durante a sua vida. Só que é só na primeira que você vai desenvolver os sintomas. Porque nas próximas vezes, se esse vírus não sofreu nenhuma mutação muito grave, muito significativa, nas próximas vezes você vai ter contato com o vírus da catapora, mas vai produzir anticorpos de uma maneira tão rápida e tão eficiente que você suprime o vírus antes que ele se manifeste, antes que você tenha sintomas. Beleza? Então, imunização ativa é quando o indivíduo produz os anticorpos, pois entra em contato com os antígenos de alguma maneira, e a gente já vai ver como.
Ele desenvolve memória imunitária, tem caráter duradouro, como eu falei para vocês, vai durar bastante tempo, né? E tem caráter preventivo. O teu corpo se previne daqueles antígenos no momento que ele tem uma imunização do tipo ativa. Agora, vem para cá, vamos dar uma olhada na nossa tabela. Tanto a imunização passiva quanto a ativa podem ser classificadas em imunizações naturais ou artificiais. Quando a gente vai ter naturalmente uma imunização é porque não existe nenhum artifício tecnológico envolvido. Quando é artificial, sim, a gente tem que desenvolver alguma coisa para artificialmente imunizar o indivíduo. A imunização passiva natural é quando você recebe, de uma maneira natural, de uma maneira que ocorre com todo mundo, esses anticorpos prontos. E de quem que a gente pode receber anticorpos prontos de maneira natural? Da nossa mamãe, seja pela placenta, seja pela amamentação. Os anticorpos que passam com facilidade pela barreira placentária, que também vão estar compondo o leite materno, são anticorpos chamados de IgGs, as imunoglobulinas do tipo G. A gente conversou a respeito delas na aula anterior. Então elas passam pela barreira placentária, elas podem chegar à corrente sanguínea da criança e daí que vem aquele negócio que eu comentei na introdução da nossa aula. Quanto mais pesteada foi a mãe, mais forte vem a criança. Por quê? Porque se a mãe teve contato com várias doenças e isso não comprometeu a sua saúde como um todo, ela tem muitos anticorpos diferentes no corpo dela. Ela tem muitos IgGs diferentes no corpo dela. E ela vai passar tudo isso para o seu nenezinho enquanto ele está se desenvolvendo por meio da barreira placentária. Então passa os anticorpos para o nenê e ele vai nascer muito mais forte. Forte com relação ao quê? Forte com relação às doenças que a mãe já pegou ao longo da sua história. Olha que interessante. Aí continuando. Nós temos também a imunização natural do tipo ativa. Você vai produzir os anticorpos quando você tem contato com antígenos. E quando a gente naturalmente tem contato com antígenos? Quando você pega alguma doença. Pegou uma doença, você vai ter os antígenos daquele corpo invasor no seu organismo, vai produzir anticorpos e você, de maneira ativa, naturalmente se imunizou. Professor, mas tem doenças que a gente pega várias vezes, tipo gripe. Por que isso acontece? Porque a gripe, o vírus da gripe, o influenza, tem uma alta taxa de mutação. Olha que coisa curiosa, você nunca na sua vida, ou normalmente nunca, pega a mesma gripe. Se você pega uma gripe por ano, 2 gripes por ano, sei lá quantas vezes você pega gripe na sua vida, toda vez que você pegar uma gripe, é uma gripe razoavelmente diferente da outra. Se eu pegar uma gripe hoje e isso passar para um monte de gente e voltar para mim, provavelmente eu não vou sofrer com a doença, porque é o mesmo vírus que já passou pelo meu organismo. Agora, se esse vírus da gripe chegou até mim e passou realmente por uma população gigantesca ao longo de um ano, saiu do hemisfério sul, foi para o hemisfério norte, isso pode acontecer. Vamos pensar que existe tráfego de pessoas por todas as regiões do planeta, inclusive em ambientes aeroportuários, os vírus se propagam por lá, você sabe muito bem disso. E aí esse vírus sofreu mutações ao longo desse tempo todo. E quando ele retorna para mim, ele já não é igual. E aí eu pego a doença de novo. Então, por isso que às vezes a gente tem a impressão que tem doenças que a gente pode pegar mais de uma vez e outras não. Na verdade, você nunca vai pegar a mesma gripe. O que acontece é que tem algumas doenças que têm os corpos invasores muito mais estáveis. Por exemplo, se a gente falar da poliomielite, o vírus que causa a poliomielite, ele sofre bem menos mutações comparado com o HIV, comparado com o vírus da gripe. Se a gente pegar, por exemplo, o vírus da catapora, ele é bem menos mutagênico também. Então, por isso que se você se imunizar uma vez, nunca mais você pega de novo. Beleza? Então, pegar doenças é uma imunização ativa de caráter natural. Agora, artificial, professor, temos o soro passivo e a vacina ativo. O que é o soro? É uma alta dosagem de anticorpos. Normalmente os soros são utilizados quando você tem um perigo muito eminente. Por exemplo, uma picada de uma serpente. Você teve em contato com uma peçonha que pode ser necrosante, que pode causar paralisia renal, que pode destruir hemácias. E você não pode se dar ao luxo de pensar assim, meu organismo vai produzir anticorpos e a hora que os anticorpos estiverem prontos, eu me livro desse veneno de serpente.
Isso provavelmente não vai acontecer, você vai morrer antes. Então, imediatamente você tem que tomar uma dose alta de anticorpos e a gente chama isso de soro. O soro, lembre, é remediativo, ele serve para tratar. Então, a gente fabrica esses anticorpos normalmente inoculando pequenas quantidades de peçonha de serpentes em cavalos e a gente vai aumentando as doses. O cavalo tem o sistema imunológico dele muito forte para veneno de cobra. Então, você aplica um pouquinho, ele produz anticorpos. Se aplica mais um pouquinho, desculpe, ele produz anticorpos. Se aplica mais um pouquinho, ele produz ainda mais anticorpos. Aí você dá a chamada dose semiletal. O que é isso? É a metade daquilo que mataria o cavalo. E aí ele produz muito anticorpo, muito mesmo. Aí você tira parte do sangue dele, centrifuga, separa os anticorpos e guarda em frasquinhos. Quando uma pessoa for picada por uma serpente, você já tem os anticorpos prontos para colocar na corrente sanguínea desse indivíduo e ele não sofrer com aquela toxina. Beleza? Então isso é um soro. Professor, além do soro antiofídico, que é esse de serpente, tem outros soros? Tem, tá? Existe o soro antirrábico, por exemplo, que é contra a raiva. Existe até uma vacina contra a raiva, mas ela não é tão eficiente em humanos. Ela é muito mais eficiente em animais. Então, por isso que o controle da raiva se dá vacinando cães e gatos, e não os seres humanos. Por que não os seres humanos? Poderíamos vacinar a gente. Pois é, mas a vacina não tem tanta eficiência na gente, e a gente não pode correr esse risco. Então, vacina os cães, vacina os gatinhos, e se você tiver um acidente que começa a mostrar algum indício de proliferação do vírus da raiva no corpo, você aplica um soro antirrábico na pessoa. Esse soro vai exterminar com o vírus antes que a gente tenha o agravamento da situação. Outro tipo de soro bem conhecido é o soro antitetânico. Funciona da mesma maneira. Se você não for vacinado contra o tétano, tem que tomar o soro em algum corte, alguma coisa que você faça em função de um acidente, perfuração na pele. E claro, mesmo vacinado, se você começar a manifestar algum sintoma de tétano, é importante tomar o soro. Por quê, professor? Porque a toxina tetânica ela afeta o sistema nervoso. E você não pode deixar o teu sistema imunológico dar conta dessa toxina por conta própria, porque o sistema nervoso é super delicado. E qualquer lesão que você tenha em qualquer neurônio é irreversível, causa sequelas. Então a gente tem que se utilizar do soro imediatamente ao menor sintoma que apareça de tétano no corpo. Por último, as vacinas. Eu no futuro quero fazer uma aula só sobre vacina, falando dos tipos de vacina, a biotecnologia envolvida por trás da confecção, da produção de uma vacina, mas lembre-se que a vacina serve para evitar. O que é a vacina? É você pegar o vírus ou pegar a bactéria de maneira atenuada. Aquele organismo não vai conseguir se proliferar dentro do seu corpo. É o que a gente chama de vírus bêbado, de bactéria bêbada. Ela é colocada no seu organismo, ela não consegue se multiplicar, o teu sistema imunológico tem tempo de identificar aquele agente estranho, produzir anticorpos e quando você tiver contato com o vírus de verdade ou a bactéria de verdade, você não vai mais pegar a doença. Interessante, né? Isso pode ser feito com fragmentos virais, fragmentos bacterianos, ou os próprios vírus mortos, ou as próprias bactérias mortas, ou simplesmente atenuados, dependendo do tipo de vacina. Lembre-se, a vacina tem caráter preventivo. Ela é uma imunização ativa dentro do seu corpo. Ok? Acho que ficou bem claro. Espero que vocês tenham gostado da aula, mas fica aí que eu tenho um recado final para você. Estudar, gente, é a maneira mais importante de conquistar liberdade. Presta atenção no que eu falei. Aprendizado, ensino, educação significa liberdade. Liberdade cognitiva, liberdade intelectual e até liberdade financeira. Se você apoia iniciativas como a nossa, de promover liberdade através da educação, apoie também o projeto de maneira direta. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe essas aulas para todos os seus amigos. Meu muito obrigado e até a próxima.